E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre dois assuntos. Assunto número 1, uma série nova que estou começando aqui em Windermere. Assunto número 2, essa casa que eu estou listando para venda, que também está em Windermere. E antes de nós fazermos o tour por essa casa, eu quero te posicionar onde que nós estamos. Além de nós termos uma vegetação de conservação aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo nós estamos a questão de 5 minutos de bicicleta da Windermere High, porque ela está exatamente nessa posição. Se eu mudo meu braço num ângulo de 35 graus, mais ou menos, eu tenho um supermercado, que é o Publix, a questão de 3 minutinhos de bicicleta. E por que eu falo isso? Para você entender a comodidade da localização. Nós temos a referência no Brasil de tentar fazer as coisas caminhando. Fazer as coisas o quê? Eu quero caminhar para a padaria comprar meu pão, ou vou dar um pulinho no supermercado. Aqui isso é inviável, porque as distâncias são muito maiores, as quadras são muito maiores, então nada se faz a pé. Tudo a gente vai pegar o carro, ou senão uma bicicleta, no caso deste exemplo. Mas agora voltando ao nosso vídeo de hoje, que é para nós conversarmos a respeito da venda de imóveis em 2025. Por que eu comento isso? Porque nós estamos no meio de fevereiro de 2025 e eu já tive 4 conversas com diferentes clientes a respeito: Patrícia, é hora de eu vender a minha casa ou não? E esses 4 clientes que eu comentei não são também os clientes dessa casa. Por quê? Porque os clientes dessa casa compraram ela há 1 ano e meio atrás ou 2, com um perfil de investimento, mas agora eles querem mudar a posição deles, tá? Então essa casa até 5 meses atrás, 4 meses e meio atrás, ela estava alugada. Fizemos uma pequena reforma. O que seria essa reforma? Pintamos todas as paredes, substituímos os carpetes, arrumamos itens mais estruturais que estavam não muito legais dentro da casa, mas também deixamos ela original. E por que eu comento isso, que eu deixei ela original? Porque você pode de repente olhar para os armários e dizer assim: puxa, Patrícia, ele está mais dated, ele está mais escuro. Ok, eu concordo com você que para o nosso gosto, talvez sim, mas a gente tem que lembrar que o mercado é muito amplo, ele é muito abrangente, não existe só pessoas da nossa nacionalidade comprando imóveis. E investir em algo desta natureza talvez não seja o custo-benefício para o momento. E só para você ter uma ideia da procura, essa casa já teve mais de 5.000 visualizações com muitas visitas. E é uma questão de pouco tempo essa casa estará vendida. Por quê? Porque com esse tráfego a gente está no caminho certo. São pequenos ajustes que estão sendo feitos, fazendo com que a gente chegue no denominador comum, que é a venda. E se você gostou dessa casa, eu já vou dividir com você o valor dela, $547 mil, tá? Ela é uma casa de 4 quartos, sendo que a suíte principal está no andar de baixo. Eu tenho mais 3 quartos no andar de cima e um loft. Mas o que é interessante dessa casa? Que 2 dos quartos dividem um banheiro de uma forma excelente, você vai ver comigo, e o outro quarto tem um outro banheiro completo para ele. Então lá em cima eu tenho 2 banheiros completos, o loft e também a lavanderia. E essa casa foi construída em 2016 e ela tem 209 metros quadrados de área de ar-condicionado. E mesmo essa casa ter sido construída em 2016, nós temos portas duplas para entrar na suíte principal e também com altura de portas de pelo menos 8 pés de altura. E por que eu menciono isso? Porque ela tem algumas features, algumas características que estão entrando apenas agora no mercado.
E esses upgrades continuam atuais 9 anos depois. E agora sobre o nosso outro assunto. É o momento de vender a sua casa em 2025? Eu diria para você, depende. Por quê? Nós estamos num momento super delicado ou um momento muito específico, essa é a palavra que eu gosto de usar. Por quê? Porque nós acabamos de passar de um ano eleitoral para uma posse presidencial que faz com que o mercado ainda se acomode, ele entenda o que vai acontecer nesse primeiro ano de mandato. Mas não é só esse o ponto. O grande ponto neste momento, e que cada mercado e cada momento tem a sua característica, é que o americano está muito sensível à taxa de juros ainda. E não é porque houve uma mudança presidencial recente que a gente vislumbra uma queda de juros significativa ou até mesmo uma pequena queda de juros a curto prazo. Sempre tem um fator psicológico na hora da venda. Primeiro, o vendedor, quando ele decide colocar a sua casa à venda, ele quer que essa casa seja vendida o mais rápido possível pelo maior valor possível. Quando nós temos um mercado como o nosso, bem sensível à taxa de juros, a gente tem vendas muito pontuais. À medida que a taxa de juro cai, a gente percebe que o mercado aquece. Se o juro sobe um pouquinho, para-se o mercado. Se nós não temos essa perspectiva de quedas de taxa de juro, você há de concordar comigo que a probabilidade dessa casa ficar um pouco mais de tempo no mercado é maior, fazendo com o quê? Cria uma ansiedade no vendedor, mas também no comprador, às vezes uma falsa expectativa de uma negociação muito maior. Mas por que eu falo isso? Porque quando a gente pega uma casa que está há determinados dias no mercado, acima de 4, 5 meses, o comprador olha para essa casa e diz, puxa, se ele está há tanto tempo no mercado, eu consigo fazer uma oferta mais agressiva. Mas talvez essa não seja a expectativa do vendedor. E talvez esse vendedor já tenha recebido outras ofertas e tenha decidido não vender. Por isso que eu volto ao início e digo assim, depende. Se você precisa vender, quer mudar a sua posição, vai se mudar de estado, coloque a sua casa no mercado, entenda o comportamento do mercado nesse momento e vai para frente, porque ela vende. Agora, se você está tentando entender se é o momento ou não e se não existe essa necessidade preemente, vamos aguardar. Por quê? A partir do segundo semestre, há uma expectativa melhor de taxa de juros. Lembrando que eu não sou economista e não sou vidente, né? A gente não está aqui para adivinhar o mercado, mas a gente percebe que existe essa expectativa no mercado como um todo. Porém, são muitas características e indicadores que vão interferir na taxa de juros. Esse é um assunto bem delicado e importante que cabe nós conversarmos numa conversa via Zoom ou presencial para que eu possa te explicar todas essas nuances. Mas eu continuo fazendo o tour nessa casa e quero te dizer uma outra característica dela. Ela é uma single family home de esquina, porém o estilo dela é um bangalô. Por que é um bangalô? Porque eu tenho a frente da minha casa nesse sentido e nos fundos da casa estão as minhas 2 vagas de garagem. E você que me assiste há algum tempo vai perceber que essa casa tem algumas das características que eu gosto muito. Primeiro, eu tenho 6 degraus e um patamar, meio que enviesado, mas eu tenho. Depois eu já tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, um segundo patamar e mais 4 degraus e um terceiro patamar. Além disso, eu tenho uma janela bem grande aqui na escada, fazendo com que durante o dia eu tenha muita claridade, não necessariamente precisando acender a minha lâmpada para subir e descer as escadas. Então, quando nós chegamos aqui em cima, você está comigo no loft. É uma área de convivência aqui no andar de cima.
aonde foi deixado um armário, o que significa que alguém pode ter pensado, se eu colocar uma parede aqui, eu já vou ter janelas, armário, transformando esse ambiente num quinto quarto. Porém, eu não faria isso, tá? Por quê? Porque a área aqui é uma área enorme, faz com que todo o andar de cima seja mais integrado, ele é mais gostoso. Então, eu jamais mexeria nessa posição aqui. Na minha esquerda, eu tenho um quarto de um tamanho ótimo, com uma janela e armários. Quando eu venho em sentido à lavanderia, esse quarto e o loft são atendidos por esse banheiro completo, com 2 cubas, banheira. Quando eu venho para cá, a minha circulação é grande. Eu tenho, olha, quase que os meus braços abertos de circulação. Tenho uma rouparia bem no meio do corredor, uma lavanderia imensa, é impressionante. E é super interessante porque essa construtora fez algo que para mim é inusitado. A gente quase não vê ralo. E olha só, nós temos um ralo aqui. Por que eles fizeram isso? Em caso de, se houver qualquer tipo de vazamento na máquina de lavar roupa, ela possa escorrer para cá e sair para fora da casa. Nessa posição que eu estou, eu tenho 2 quartos, tá? E essa é a parte bem interessante dessa casa. O tamanho dos quartos, eu imagino que ele seja idêntico ou um é milímetros maior do que o outro. Nesse primeiro, eu tenho 2 janelas, uma menor e uma bem grande, o meu armário, e agora aqui que vai ficando super interessante essa casa no andar de cima. Por quê? Porque eu saí do quarto, eu tenho uma pia, eu posso fechar aqui e posso fechar essa porta. Então eu tenho um banheiro completo para esse quarto. Ah, é a vez dessa pessoa vir para cá, eu fecho essa porta e tenho um banheiro completo para esse quarto. E você deve estar pensando, ah, Patrícia, mas você já mostrou vários Jack and Jill, não tem nada de diferente. Se você parar para pensar, sim, tem. Eu tenho uma pia de cada lado, servindo cada um dos quartos, com uma porta isolando o banheiro. Então, sim, eu tenho uma determinada privacidade, pelo menos até esse momento aqui, ó. Olha só, né? Isso é bem interessante. Atrás dessa porta existe um linen closet, que também ajuda na parte de toalhas de banho. Toda a parte de higiene dos banheiros podem ser armazenadas naquele armário. E por que você deveria listar comigo a sua casa? Não é apenas colocar uma casa no mercado, é muito mais do que isso. É entender se nós precisamos fazer alguns ajustes nessa casa. Nós vamos sempre estar discutindo e avaliando o número de visualizações, a quantidade de visitas, o que está acontecendo na região naquele momento. É um pouco mais complexo do que apenas fazer um anúncio, existe todo um ponto de análise e atenção que tem que ser dado. E se você não tem ainda, aqui está o número do meu telefone, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone e eu te vejo no próximo vídeo.